Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é Por que a gente fofoca? Amiga, você não vai acreditar, eu preciso te contar uma coisa depois. Me lembra? Depois não, peraí, conta agora. O que tá acontecendo? Mentira. Não acredito. Meu Deus, que feio. Eu não tenho certeza, amiga. Foi o que me falaram, eu acho que é verdade. Tô chocada. Sim. Mas tem uma coisa pior ainda, você não vai acreditar. Não acredito. Ficou curioso? Então se senta bem confortável, porque hoje a fofoca vai rolar solta. Mas antes da fofoca rolar solta, a gente tem uma fofoca muito boa pra contar pra quem tá assistindo aqui o podcast. Que agora a gente tá muito chique, porque a gente tem uma personal stylist. Pois é, olha isso aqui. Quem tá lá só no Spotify ou nas outras plataformas de áudio ouvindo, a gente tá mostrando o nosso look. Pois é. Vai lá E minha pensa que é a vontade de ser. Vai lá no YouTube que vocês vão ver a nossa super produção. Sim. É muito, muito bom, gente, ter alguém que cuida da nossa imagem, que cuida da forma como a gente está se produzindo. E é muito interessante que não é só um como deixar a Carol e a Rô bonitas, né? É um como cuidar para que a gente possa transmitir pela imagem o que a gente quer comunicar aqui na conversa, inclusive com os convidados, né? Hoje aqui a gente está só nós duas, mas também com os convidados. É muito interessante, né? A gente está sendo cuidada. Então, além da gente estar sendo cuidada, ter esse presente que a gente está se dando ao lembrar disso, né? Da importância da nossa imagem para nós e para vocês, vai ter um cupom de desconto e a Fernanda, que é a dona da loja da Mincy, e é a nossa personal stylist, vai dar esse cupom de desconto, que é só você chegar na loja ou falar com ela também pelo Instagram, e aí se você quiser uma peça, ela manda para outra cidade, fala o cupom de desconto, que é Descupode Longo 10, e aí você tem 10% de desconto em qualquer peça lá na loja, tem acessórios, a gente tá aqui com bracelete, com toda Mincy aqui. A Mincy tem coisas muito, muito bonitas mesmo, assim. Então vocês vão lá, aproveitem, que esse é um cupom temporário, a gente vai tentar ver se a gente consegue estender, fazer novos cupons, mas aproveitem que 10% de desconto lá vale muito a pena. Com certeza. Agora vamos voltar, de passar dessa fofoquinha boa. Vamos voltar pra fofoca ruim? Vamos voltar pra fofoca ruim, porque fofoca boa é fofoca ruim. É fofoca maldosa. Maldosa, que você vai falar, nossa, né, quem sou eu pra julgar? Mas assim, a gente já tá julgando, né? Como é Tentador. E eu acho que a primeira coisa que eu queria te perguntar é algo que esse episódio também a gente convidou, né, nossos apoiadores para estar com a gente, para mandar áudio, para mandar mensagem. Alguns mandaram vídeo. Não de aparecer, né? É isso. Sobre o assunto. E aí, eu acho que a primeira coisa que eu queria te perguntar e queria que a gente conversasse é: você gosta de fofoca? A minha resposta pra essa pergunta é: quem não gosta? Mas não quer responder? Não quer afirmar? Mas é assim que a gente aprende a responder na faculdade, amiga. Não é? Não, porque eu já aprendi na faculdade. Como é pra você? Como você se sente sobre isso? Não, porque eu gosto. Eu consigo também afirmar. gosto. Eu gosto de fofoca. Eu gosto. E é engraçado. Eu não sei, pra falar a verdade. Falando assim, eu acho que eu gosto, mas não sei se eu gosto tanto. É isso que eu ia dizer. Depende do momento. Porque tem horas que eu me vejo, tipo assim, não sei se eu quero. Tipo, fofoca de famoso. Te interessa? Quando eu gosto do famoso, sim. Quando são famosos, sim. Tipo, sei lá, um famoso, vou falar uma expressão horrível, que é extremamente de site de fofoca. Subcelebridades, sabe? Quando são subcelebridades, assim, ou quando são pessoas famosas que eu nem leio. Mas, quando são famosos que eu acompanho, que eu acho interessante, eu fico curiosa. Então, quando sai, por exemplo, fofoca da Fernanda Torres, que a gente ficou, né, obcecada pela Fernanda Torres recentemente, eu fico curiosa pra ler. Eu leio de tudo que sai sobre ela. E aí, eu não sei se é fofoca ou se é querer também se aproximar do famoso. A fofoca sobre o famoso tem um pouco disso, de deixar ele meio que, entre aspas, gente como a gente. E eu acho que isso aproxima pessoas também que gostam daquele famoso ou que desgostam daquele famoso ao se juntar pra falar do famoso. Porque, por exemplo, eu tava pensando, nesse tempo, você me mandou
vários vídeos da Fernanda Torres. E eu mandei pra você também. Tudo que a gente via sobre o assunto, a gente se mandava. Então a gente se uniu mais por meio dessa fofoca, dessa notícia sobre a Fernanda Torres. Sim. Só que eu tenho a impressão que une até mais quando é pra falar mal. Com certeza. Não é? E aí parece que quando sai alguma coisa muito bombástica sobre alguém famoso, parece que dá aquele gostinho de eles não são tão bons assim. Porque aí cutuca no nosso lado invejoso. Então a fofoca e a inveja, eu acho que andam bem pertinho. Né? Até a fofoca de escola, né? Essas fofocas maldosas de escola costumam ter um quê de inveja e de proteção. Se eu tô falando mal muito, então eu fico segura aqui, né? Aham, sim. Até uma das estratégias que a gente usa muitas vezes é ficar amiga do inimigo por conta daquilo te dá um inimigo, assim, né? Tem muitas aspas, porque a gente tá falando de uma novela. Mas assim, na adolescência tem esse peso, né? Eu acho que a gente costuma ficar amiga ou mais próxima pra ficar um pouco mais segura de que tá sob controle do que o outro vai falar de mim ou não vai falar Spoiler, né? De jeito nenhum. Não controla nada. Nada. Mas dá a impressão inclusive, quando você é amiga e alguém faz fofoca sobre você, é pior. Porque se é alguém que não te interessa, é muito dolorido. Mas se é alguém que é muito próximo, aquilo dói profundamente. Sim. Eu pensei, uma coisa que você falou, foi do Big Brother, né? A gente tem até um texto sobre isso que a gente postou no nosso Instagram. Quem segue a gente, @desculpa o áudio longo, em que a gente fala sobre por que as pessoas gostam tanto do Big Brother. Fofoca 24 horas, né? Esse ano eu não acompanhei nada, então eu tô bem por fora. Eu acho que era isso que eu tava falando sobre fofoca de famosos. Porque assim, você falou assim, de famosos que eu gosto, que eu acompanho. E eu acho que nesse ponto acaba que é um pouco nichado. No sentido assim, talvez pra gente, se a gente vai fazer uma fofoca, isso já aconteceu. A Paty já veio no episódio com a gente e falou fofocas psicanalíticas. Pra uma pessoa aleatória, que não é da área, talvez eu fale, o que me importa, né? Sim. Uma amiga minha, ela é juíza. E aí um dia ela tava falando lá do ambiente dela lá de trabalho que uma psicanalista famosa foi lá e ela foi a juíza do caso. E aí ela super veio falar comigo. Provavelmente ela não falou com outras pessoas, ela falou comigo, porque é uma psicanalista, e ela foi pesquisar, porque ela achou ela muito bonita e muito tudo assim. Eu te contei quem é. Não, você tá deixando nossos ouvintes. Eu vou continuar. E aí ela veio falar pra mim, porque ela percebeu assim, isso é uma informação que vai ter valor pra Roberta. Sim. Né? Então aí ela veio me contar quem era a pessoa, que ela gostou muito da pessoa. E a pessoa é a Vera Iaconelli. Que interessante. E então eu acho, ontem, por exemplo, eu compartilhei no meu Instagram profissional do filme da Virginia Bicudo. Você viu que vai fazer o filme dela? Não, é um filme brasileiro que vai sair esse ano. Eu acho que já tá pra sair, porque já tá no trailer. Que vão contar a história da primeira psicanalista do Brasil que atendeu a Virginia Bicudo. Que legal. E eu achei demais. Aí eu compartilhei e pensei, nossa, eu preciso compartilhar. Aí eu pensei, será que as pessoas vão querer ir ao cinema assistir esse filme? Para além das pessoas da nossa área? É capaz que sim. Eu acho que sim, mas mas um pouco nichado. Tem um nicho. E aí eu acho que nesse sentido a fofoca é muito nichada. Por isso que eu quis compartilhar. Porque eu falei assim, essa é uma informação que quem é da área precisa saber, e quem não é da área, tomara que fiquem sabendo para se dar a chance de conhecer essa história. E eu acho que a fofoca também tem esse que aí eu acho que a gente pode sair desse lugar talvez um pouco mais moral, de a fofoca pode ser informar, pode ser fazer uma informação chegar em mais pessoas. E eu acho que é por isso que é difícil definir fofoca, porque aí é fofoca, entende? Esses vídeos da Fernanda Torres, por exemplo, que a gente ficava se mandando, aquilo é fofoca. Porque tinham vídeos que eram, por exemplo, aquele da Roda Viva lá, super famoso, dela falando que o Oscar era impensável, né? Enviar esse vídeo pra alguém é fazer fofoca? Ou a fofoca é uma coisa ali meio, tipo, igual você contou da Vera Iaconelli agora, assim, que é uma novidade, uma informação muito diferente, ou meio secreta também. Eu acho que não é fofoca. Eu acho que é informação que junta pessoas, mas não é fofoca. Porque na definição de fofoca, né, eu fui pesquisar, fofoca tem a ver com... A fofoca consiste não somente no ato de fazer afirmações não baseadas em fatos concretos, especulando em relação à vida alheia, mas também em divulgar fatos da vida de outras pessoas sem o consentimento das mesmas, independente da intenção de difamação ou de um simples comentário sem fins malignos. Também isso aqui.
Um fator-chave sobre o significado dessa palavra é que as afirmações sempre carecem de fontes confiáveis. Que é o que na nossa introdução eu falei. Olha, me falaram. Eu não tenho certeza se é ou não. Sim. E parece que isso é a pimenta da fofoca, não é? Sim. Porque é isso, se a própria Fernanda Torres fala no vídeo que ela acha que nunca vai ganhar o Oscar e a gente compartilha, é um vídeo que ela está ali falando, não é alguém falando dela. Sim. E agora alguém vira e fala assim, você não vai acreditar, você não acredita. Não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém, mas ela falou que ela não acredita no Oscar. Seria uma distorção. E que as pessoas fazem muito uso hoje, inclusive, de clickbait. Pra pessoa entrar. Fernanda 2 não acredita no Oscar. Seria uma coisa tipo assim. E aí seria uma fofoca. E aí entra uma questão. O que os pacientes fazem com a gente na clínica? É fofoca? Boa! Nossa, que link bom que você fez. Porque se a gente pensar, é bom que a gente vai aprofundar o assunto agora. Quando a gente está atendendo um paciente, algumas pessoas falam, nossa, você deve ficar curiosa, né, para saber como ele é, ou a gente encontra na cidade, em algum lugar, depois vem no consultório e a pessoa fala assim, agora você viu como ele é e tal. Pra gente, isso pouco importa, porque o que importa é a versão distorcida, entre aspas, que o paciente traz. O que eu quero dizer com isso, né? O que importa não é a imagem real, a foto, a imagem concreta, real da pessoa. Se é que dá pra gente falar disso, porque eu acho que nunca vai ter a imagem real da pessoa, nem pra própria pessoa, nem pro espelho. O que importa pra gente é a imagem interna que aquela pessoa tem da outra pessoa. Então, sim, nesse sentido, não sei se a gente pode chamar de fofoca. Eu nunca esqueci uma paciente que virou pra mim e falou assim que o que ela faz ali comigo é uma fofoca edificante. Edificante. Não. Aí, daí já começa. Aí eu conto. Que a fofoca edificante. Mas é edificante. E aí, acho que tem um sentido, essa coisa de as pessoas ficam contando, usar a palavra da Maria Minerva, né? Historinhas umas sobre as outras e tudo mais, mas tem um propósito ali também, né? Pode não ter no paciente, mas na gente escutando tem um propósito de escutar aquele. E como a gente está escutando, como a gente está ouvindo, isso que você falou também, de a pessoa tá ali falando do fulano, e aí às vezes vem um pouco disso, né? De ficar meio perseguido. Nossa, mas o que você vai pensar sobre o fulano agora? Né? Eu não vou pensar nada sobre o fulano, eu nem conheço ele. O que eu conheço, e mais ou menos, é como é o fulano da fulana que tá ali me contando sobre ele, não o fulano de verdade. Eu não faço ideia de como ele seja. E é melhor que a gente não conheça a foto, não veja nada disso, porque quando a gente vê, e acho que deve ter acontecido com você de ver, por exemplo, o companheiro da paciente, pegando essa história que eu tô contando, assim, parecida, né? Não é uma história de uma pessoa concreta, ficou claro isso, né? Os companheiros da paciente andando com ela no shopping. Aí o companheiro ganha imagem. E toda vez que ela falar dele, a imagem que você vai ter na cabeça vai ser aquela. Isso já atrapalha. E é melhor não ver. A gente precisa ser cego na clínica, nesse sentido, né? Não somos, mas tentar ao máximo filtrar isso que vem de fora e ficar com o que tá ali. Ver o que tá ali. Sim. Então, essa imagem do companheiro, ela pouco importa. Mas ela vai ficar. Ela pode não invadir, mas ela pode invadir. No meu ver, é mais fácil eu dizer que eu gosto de fofoca do que falar eu sou fofoqueira. Porque eu acho que eu não sou. Mas é porque depende, de novo, a ideia é conceitual. O que é fofoqueiro? Porque fofoqueiro é a pessoa que gosta de ouvir ou é a pessoa que gosta de repassar? Então, eu gosto de ouvir. Mas você não gosta de repassar nunca? Não. Aberta. Não. Ah, nem que fosse um não de tipo assim, não gosto. Não, eu não. Você não se encaixa no que eu acabei de dizer. Eu gosto. Eu gosto, tanto que eu repassei aqui, da Bela e a Conelli. Isso cria conexão. E por falar em conexão, então vamos por esse caminho. Primeiro, vamos usar os áudios dos nossos apoiadores. Então, vamos. Vou pelo primeiro aqui. Mas eu sempre fui a pessoa que tá por fora das coisas. Eu nunca sei do que tá acontecendo, sabe? Desde a escola, eu sempre fui a pessoa meio alienada, assim, eu não sei o que tá acontecendo. Então vinham falar, você viu, o fulano tá ficando com... Eu nunca sei o que tá acontecendo com as pessoas. Eu sei quando as pessoas vêm e me contam. Agora, assim, eu não fico muito de olho, sabe? Agora, a minha mãe, ela às vezes, eu pego o metrô com ela lá em São Paulo, nossa,
Ela fica prestando atenção na conversa do outro e ela fica chateada quando a pessoa vai embora antes de terminar de contar o que ela tá falando ali pra outra pessoa, e ela tá ali só de bicuda mesmo, né, de abelhuda, querendo saber da vida dos outros. Então minha mãe deve ter muita fofoca, assim. Ai, eu me identifico tanto com a mãe da Tainá. Você também é abelhuda. Eu sou essa pessoa que tá atenta. Bisbilhoteira. Essa palavra Que tipo assim, se eu tô num lugar, eu tô perto de alguém, eu tô ouvindo, eu não vou pular pra ouvir. Uhum. Mas se eu tô, não vou pôr a orelha lá pra ouvir. Mas se eu tô perto, eu tô prestando atenção. Eu presto atenção. E eu acho que na escola também era assim. Hoje eu penso que nem sei se eu queria realmente saber a quantidade de coisas que eu sabia. E às vezes, eu vou fazer uma confissão. Eu amo minhas amigas. Mas assim, ao longo da vida, eu tenho muitos amigos. Todo mundo fala dessa característica. Eu nem sei se eu queria ter tantos amigos quanto eu tenho. Eu acho que sim. Porque eu acho que é como eu sou. E é como eu venho sendo. Mas eu acho que tem muitos momentos que eu vou me tornando amiga porque é isso, eu quero saber. Eu quero estar por dentro. Então eu sou o oposto da Tainá nesse sentido. Que eu queria saber o que estava acontecendo. Eu tava escutando o áudio dela agora e me veio uma coisa na cabeça. Porque a gente tem essa tendência de olhar pra fofoca como uma coisa feia. Então ela tá meio alienada, meio à parte, coloca ela num lugar meio imaculado ali, sabe? Assim, Acima disso. Acima disso, E aí, assim, não que ela seja, eu não acho que ela tá menosprezando a fofoca, mas isso acontece no olhar que a gente tem pra coisa. Então você assumir que se alguém tá conversando, você vai prestar atenção no que a pessoa tá falando, e a gente tem uma facilidade de prestar atenção no que a pessoa tá falando e não perder a conversa do lado de cá. Isso acontece também. Claro que você não vai estar inteiro em nenhum dos dois lugares, né? Mas enfim. Se você assumir isso, você tá assumindo uma coisa feia. Sabe? Então a mãe dela tá inferior porque ela gosta de saber o que as pessoas estão conversando no ônibus ou qualquer coisa do gênero. E ela tá mais ainda dela, não precisa saber dessas coisas e tal. E eu não acho que seja isso que a Tainá esteja dizendo, mas a gente coloca a fofoca nesse lugar. A gente tanto coloca que em seguida ela mandou um outro áudio falando do marido dela, que é biólogo, e ele tá. Agora vai fazer psicologia. Ah, eu tenho essa fofoca pra te contar! Eu falei que tinha alguma coisa esquisita aqui. No áudio, vocês vão ouvir, né, ela fala do marido, e aí a Carol veio me perguntar, mas peraí, ele tá fazendo psicologia? E aí a gente encontrou no aniversário, Tainá, a sua vida tá muito exposta. Eu não vou expor meu marido também. Ele também. Porque aí a gente foi, né, se encontrar no aniversário dela e ele começou a psicologia. Então a gente até fez um batismo. Tipo assim, todas as psicólogas que estavam lá foram dando bebida, bem trote, né? Sim, dando trote com ele. E aí bem pouquinho. Da ordem da mais velha pra mais nova. É super legal. Então é isso, a fofoca é essa, ele tá fazendo psicologia. Legal. Mas ele é biólogo, e aí ele vai falando com a Tainá sobre a parte, para fazer, parece que um contraponto a essa mãe bisbilhoteira, porque até a palavra que usa é bisbilhoteira, né? Pra dizer que a fofoca tem uma função importante ao longo da história. Vou pôr o áudio dela. Amiga, eu tô aqui falando com o Eli e ele veio trazer outra parte, que eu não sei se vocês vão entrar. Bom, ele é biólogo, né? Antes de ser psicólogo ainda, que ele tá passeando por isso, mas ele é biólogo, né? E aí ele falou que a fofoca tem toda uma questão social e evolutiva, porque antigamente essa coisa de ficar contando a história, né? A filha do fulano tá doente, tá acontecendo isso e aquilo, era uma forma também das civilizações de irem se protegendo, irem cuidando, né? É isso. Irem cuidando do que estava acontecendo, assim, era uma forma de levar informação. Isso me fez pensar uma outra coisa que eu tô falando aqui no primeiro áudio dela, né? Que fazer fofoca é feio, estar superior acima disso é não se importar muito com essas coisas. Mas, por outro lado, talvez ela ou qualquer pessoa que se pareça com isso no seu imaginário, também tem esse sentido meio à parte, meio de fora. Ela usa o termo alienada. Alienada mesmo do que acontece no mundo. Isso também causa desconforto. Né? Nada é só bom. Sim. Nada é só ruim. Voltamos nessa máxima. Que acho que sempre, essa é a máxima do fundimento. A gente sempre se aproxima disso, né? Porque é isso que é a vida, né? A realidade das coisas. Sim, a gente não é maniqueísta, né? E também a gente cai nisso sempre, mas a realidade das coisas não é isso. Sim, vou mudar a frase. A realidade não é maniqueísta. A gente tenta ser.
Sim. Porque fica mais fácil se o mundo fosse só dividido entre bom e mal, né? Então, os bons são os que não se importam, eles são seres iluminados, não estão nem pra fofoca, e os maus, ou inferiores, ou a ralé, é que gosta de fofoca e do babado. E babado é uma palavra muito boa também. Babado, bafo. Bafo é muito engraçado. Bafo, eu adoro. Um bafão. É muito bom. E aí, eu fiquei aqui pensando, né? Se dentro do outro áudio, porque ela tava conversando com o Evli e tudo mais, isso combina com o livro lá do Harari, né? O Sapiens. Que isso não só cria conexão no sentido da gente ficar amiga porque a gente falou mal da mesma pessoa junto, mas da gente dar notícia das coisas. Né? Então, isso cria conexão social também. Isso é muito... Toda vez que se fala sobre fofoca, alguém vai falar sobre isso. Que no trabalho, a fofoca tem uma função super importante, tanto de proteção, ali das pessoas, dos subalternos fofoqueiros, então, quanto no sentido de as pessoas saberem em quem elas podem confiar, com quem elas vão contar, ou quem parece com quem ali, a gente se aproxima de quem é parecido com a gente também descobre isso um pouco pela fofoca. Claro que depois a gente vai descobrir isso no tete-a-tete e aí pode ser que caia com os burros na água, né? Mas isso cria o jeito como a gente vai se relacionar também. Acho que lembrar que isso é uma questão de sobrevivência, né? Que foi importante para a sobrevivência dos sapiens, né, da gente. É muito importante. Eu tava lendo Maus. Hoje eu tô muito fofoqueira. Porque vai vir um episódio sobre Maus. Muitos spoilers. Então, quem gosta, quem já ouviu falar desse livro e quer ler, a gente vai fazer um episódio sobre isso. Então, dá tempo de ler o livro, que dá tempo de ler antes do episódio. Eu tava lendo Maus, que é uma história, né, de uma pessoa que que vai contar do nazismo, dos campos de concentração, pessoas que viveram o campo de concentração, que estavam em Auschwitz. E lá ele vai contando na história que se você tinha um relógio de ouro, né? Dependendo do que você tivesse, se tivesse dinheiro, você podia trocar com alguns guardas, porque aí você tinha acesso a um quarto que você podia dormir, que aí você conseguia alguém que pegava e mandava uma carta de uma pessoa que está num lugar para outra pessoa que está num outro lugar do mesmo campo de concentração. Então, eu fiquei pensando muito nessa função realmente, né? De você estar informado, de você saber com quem que você pode ter ali uma possibilidade de sobrevivência, de uma vida melhor, como você estava falando do trabalho, né? Com quem você pode contar, com quem você não pode contar, por que caminho você vai, isso é uma função de sobrevivência. Sim. No caso da fofoca, eles tinham que fofocar sobre com qual guarda eles poderiam fazer isso. Exatamente. Qual guarda era mais disponível. Teve situações, né, que eles contam lá de situações em que vinham pessoas e diziam, né, olha, isso antes de ir pro campo, né, dá pra fugir, tal pessoa está aceitando dinheiro, não sei o que, para você conseguir fugir. E aí, muitas dessas pessoas foram e morreram, porque não eram pessoas que podiam confiar. E, então, assim, é algo muito importante, né? A faculdade, eu fiquei pensando também, sabe, veteranos, que já te contam, ó, tal professor, assim, tal professor, não, a prova é de tal jeito, fica tranquilo, né? Então, isso é importante. Sim. E ao mesmo tempo, como nada é só bom, tem o lado da fofoca que vai pro campo da difamação. Então pode ser um falar mal também, e que tem qual que foi a expressão que tava lá na definição? Tem intenções malignas. Então pode ter intenções malignas, e isso pode escalonar para um nível de difamação. E aí a fofoca pode virar crime. Uma coisa que eu fiquei pensando te ouvindo é que a fofoca também, essa fofoca no sentido de você já saber, tal professora de tal jeito, ela pode ter uma função, entre aspas, ruim, porque ela te impede de viver a sua experiência e criar a sua ideia. Né? A gente às vezes já fica com um preconceito que impede que a gente viva aquela experiência inicial como única. Uma coisa que eu faço hoje na clínica é quando alguém vai me encaminhar alguém e às vezes quer me falar alguma informação, eu peço para não falar, porque eu prefiro ter a primeira experiência e viver a primeira experiência sem saber. Sim. E é melhor, mesmo porque aí você fica menos contaminado. Mas no começo, talvez não. Hoje eu consigo falar pra pessoa, não, eu prefiro não saber. Talvez no começo da clínica, não. Mas nem isso é uma verdade absoluta, porque pensando nesse sentido, você saber algumas coisas te ajuda a preparar o espaço para receber. Dependendo do que for, se for uma coisa muito delicada, muito sensível, uma informação muito importante sobre como aquela pessoa você prepara o espaço para receber. Quando eu fui atender a primeira criança,
E acho que isso também é muito comum. Eu fui atender os pais, e os pais fizeram uma propaganda da criança que eu fiquei com tanto medo que eu fui pra supervisão falar disso. E aí a minha supervisora foi falando, ó, então, a gente meio que me preparou, e eu acho que era muito importante naquela época, com como eu ia conversar com aquela criança sobre o que eu aceitava ou eu não aceitava. E aí quando a criança chegou, não era nada daquilo que os pais me trouxeram. Né? Então, mas não quer dizer que era mentira, né? Não quer dizer que é porque ela estava ali me conhecendo, era um primeiro contato, uma nova pessoa, um outro ambiente. E isso faz toda a diferença. E volta para o que você está falando agora mesmo sobre o paciente querer mostrar foto, por exemplo. Os pais te trouxeram a criança dele. Exatamente. Não a que ia ficar ali com você. É tão difícil, né? Assim, a gente ficar lembrando disso o tempo todo. Por mais que em termos de receber crianças, a gente já tá posto, assim, né? Tá, isso aqui é o que eles estão trazendo, vamos descobrir a que vai chegar. Mas na vida, no dia a dia, assim, alguém tá te contando alguma coisa, você vai ficar com a imagem que o outro te trouxe, e se for alguém que você gosta muito, você vai pegar automaticamente ódio mortal de qualquer pessoa que faça mal. Né? Isso acontece, inclusive, no ambiente de trabalho. E aí, é difícil lembrar, assim, de que eu posso ter uma experiência diferente. E é claro que você nem precisa ter. Se alguém faz mal de verdade pra alguém que você gosta, eu acho que é até esperado que você se afaste também. Mas a sua experiência pode ser diferente da do outro. Que aí vai criando, nas palavras que a gente tá falando de palavra, ranço. Né? Que é uma palavra muito E tudo bem ter o ranço também, tá todo mundo liberado de ter ranço do que for que seja preciso ali. Mas eu acho que é importante ter dimensão de que aquele ranço é porque eu amo aquela outra pessoa, e não porque aquela pessoa é de fato só um grande vilão do mal. Aí a gente vai pra uma coisa muito legal, que é assim, na vida cotidiana, o ranço tá liberado, e é isso. Assim, não que não esteja liberado na clínica, a gente vai ter também, mas a gente vai tentar ver o que a gente faz com isso. Administrar, entender, vai dar supervisão, vai entender por que você tá sentindo aquilo, e é super importante você sentir, né, pra você experimentar. Mas eu acho que isso é legal até pra gente sair desse lugar de verdade e mentira. Porque você falou assim, você vai pegar o ranço por uma pessoa que fez mal pra uma amiga sua, uma pessoa querida. Ou então no caso dos pais. Né? Se eu só pensar em verdade ou mentira, vai ficar num pensamento simplista. Então assim, a criança que chegou perto do que os pais daquela criança falaram, a versão deles é mentirosa no primeiro momento. Fala, nossa, não é nada disso. Só que se a gente pode ir um pouquinho mais além, por isso que eu disse na vida cotidiana, nem sempre a gente vai além, nem precisa. Mas ninguém aguenta. Na clínica, se você está trabalhando com isso, você vai para um outro caminho, que eu acho que é legal, que tem a ver com a fofoca, que é entender, para além de verdade ou mentira, o que aquilo conta da pessoa, né? Da dimensão, talvez até infantil, daquela mãe, daquele pai. Dimensão infantil, lembrando que não é nada no sentido ruim, pejorativo. Né, mas na dimensão daqueles pais que também precisam de cuidado para poder dar conta daquilo que não estão dando conta. Né? E aí eu acho que isso tem muito a ver com essa ideia da fofoca, que é essa coisa que fica no limiar entre verdade e mentira. Não é nem verdade nem mentira, ela fica no entre. Porque não tem fontes confiáveis, né? E aí não necessariamente a fofoca é uma fake news, às vezes mas não necessariamente. É esse entre. E é esse disse-me-disse, né? Alguém me contou e alguém tinha contado já pro fulano. E eu acho que isso combina com o áudio da Érica, porque ela não tá, né, não é no sentido cruel, ela fez uso da fofoca. Eu vou por aqui. Então. Ó, eu vou contar uma fofoca que é uma fofoca boa. Não sei se existe isso, mas acho que toda fofoca é boa, na verdade. Quando eu tava trabalhando ainda, que foi onde eu conheci a Jaque, e a pessoa que dava aula pra Jaque era muito minha amiga, de sair junto. E eu tinha uma noção que também era amiga da Jaque. O que eu pensei? Eu falei assim, eu vou soltar uma fofoca que eu estou afim da Jaque, esperando que a pessoa conte, mas eu não tinha certeza que a pessoa ia contar, para ver se rolava alguma interação nossa. Então o que eu soltei pra minha amiga? Eu falei assim, nossa, você sabe se tal pessoa tá solteira? Não durou 1 dia e meio. Que aí a gira durou uma semana, né? A Jaque tá dizendo aqui que durou uma semana. Durou nada. Aí, durou uma semana. A Jaque me aparece e me manda um direct. Do nada. Aí eu comecei com o meu amigo, mas você falou, né? E tal, a pessoa. Ela assim, nossa, Érica, então, eu falei. Eu falei assim, quase que eu ganhei, obrigado. Foi proposital. Então essa acho que foi uma das melhores fofocas que eu já contei com o objetivo. Ou seja, a fofoca pode ter um objetivo, né? Você pode usar da fofoca, ou do fato de que você
imagina que aquela fofoca vai acontecer. E isso deve acontecer muito no meio artístico. A gente tá falando de celebridade, de soltar fofocas estratégicas, sabe? Sim, então eu imagino que isso aconteça muito. Mas eu acho que aí, o que a Érica fez, ela não usou da fofoca. Ela usou da fofoqueira. Eu acho que sim. Porque o que ela fez foi falar o que ela queria. Sim, ela não fez uma fofoca. Ela não fez uma fofoca, ela só usou a fofoqueira. Ela sabia com quem ela tava lidando. Ela construiu uma fofoca na cabeça da fofoqueira. Porque se ela contasse pra Tainá, por exemplo. Não ia falar. Que legal. E pronto. Mas ela foi estratégica. Ela foi bem estratégica. Foi. Engraçado. Sim. Isso é bom também. A gente às vezes olha pra fofoqueira só como uma fofoqueira ruim, mas a fofoqueira é uma pessoa que comunica as mensagens. E foi uma cumprida. E certeira, né? Sim. Certeira. Sim. E foi alguém também, pensando aqui, né? É uma amiga em comum das duas. Foi alguém que sabia o que estava fazendo também nesse sentido, assim, de estar contando uma coisa que não estava fazendo mal. Né? Ela não fez uma fofoca cruel. Aí foi uma coisa que eu achei interessante. Toda fofoca é boa? É outra pergunta, né? Depende do que a gente chama de boa. Pode ser boa no sentido que aconteceu aqui, né? Mas pode ser boa no sentido de quente, sabe? Assim, de interessante. É que essa é uma fofoca do bem. Porque se for uma fofoca como costuma ser a fofoca, que não vem de um lugar que você não sabe se é verdade não, e vem de um assunto que tem alguma coisa que não era para ser compartilhada, mas está sendo em off, é bom para quem está recebendo a fofoca, mas para quem de quem está falando sobre não é bom. A não ser que a pessoa pense aquela coisa, né? Falem mal, mas falem de mim. Isso tem sido meio que a regra do marketing digital também, Os cancelamentos, Cancelamento é feito normalmente com base em fofoca, né? Mas nem sempre. Nem todo. Nem todo. Tem gente que se cancela por conta própria, né? Mas aí é uma fofoca, se for pensar. Nesse sentido de que a pessoa tá fazendo uma coisa que não é verdadeira. É uma outra dimensão, né? Sim. E essa é uma coisa, né? A gente faz fofoca da gente mesmo. É estranho, né? Pensar assim. Se a fofoca é um disse-me-disse de alguém, você pode até lançar uma fofoca sobre você, fazendo de conta que não é você, e aí aquilo disseminar como fofoca, mas você contar de você é fazer fofoca? Eu acho que quando você tá mentindo, ou você tá mentindo, eu acho que sim. Será que não? É dar a chance daquilo vir a ser uma fofoca. Mas quando a gente conta só simplesmente uma coisa na nossa vida também normal, também não é? Sim. Quando que é fofoca e quando é desabafo? É que eu acho que a fofoca tá menos no nosso controle, na verdade. A fofoca tem a ver com o que o outro vai fazer com aquela informação, entende? Não tem a ver com... Eu não tenho esse controle. Eu acho que tem a ver mais com isso. Esse episódio é patrocinado por Ana Luísa Guimarães, Anglophone English Curses, Daniela Landim, Escuta na Praça, @flaviana.psico, Francisco Alves, Iraci Pereira, José Roberto de Almeida, Lúcia Barbosa, Luiz do Nascimento, Maria Carolina Bisinotto, Néia Carvalho, psicóloga Patrícia Pimenta, Sônia de Almeida e Terezinha Barbosa. A partir de R$ 21,00 você pode ser nosso patrocinador e também ter seu nome ou @ citado aqui. Acesse www.catarse.me/Desculpa o Áudio Longo e venha fazer parte do nosso time. Para os que preferem fazer uma contribuição com o podcast de forma ainda mais prática e rápida, agora também temos o nosso Pix. A chave é desculpaoaudiolongo@gmail.com. Vem com a gente rumo à segunda meta de fazer mais gravações presenciais para vocês. Não li nenhum estudo científico, nada, mas veio da minha cabeça. E até eu queria conversar disso com você. Me veio de um lugar assim, de pensar por que a gente fofoca? O que faz a gente querer fofocar? O que faz a fofoca ter esse lugar tão gostoso? Eu fiquei pensando muito na questão do fetiche. Né, do fetiche, lá na ideia do Freud, que o fetiche é algo que a pessoa faz para negar a castração, que é como se ela soubesse, mas não sabe. Porque a castração, no sentido do fetiche, ela é voltada para o homem, porque a mulher, no Édipo, no complexo de castração, a mulher ela já se vê castrada, no sentido de não tem o falo, não tem o pênis, e por isso entra no Édipo, né? Já no caso do menino, não. O menino, ele vai pro Édipo por medo de perder o pênis, o falo, a potência.
E aí, no fetiche, é aquela coisa assim, na incapacidade do menino aceitar e elaborar, não é só aceitar, porque ele vai ver que a mãe não tem, ele vai ver que a irmãzinha não tem, mas ele não consegue elaborar que a irmã não tem e que eles são diferentes. E aí, o que ele faz? Ele se fixa num objeto que se torna fetiche para evitar lidar com a dor da castração. E aí, essa pessoa vai, por exemplo, só vai ter prazer sexual, no exemplo mais clássico do Freud, se tiver envolvido o fetiche. E aí, o Freud faz uma distinção. Qualquer fantasia, então, é um fetiche? Não. Se a pessoa tem liberdade de usar a fantasia e ter prazer com ou sem, não. Agora, se a pessoa só consegue ter prazer com aquilo é um fetiche. Então, pensando na ideia da fofoca como algo que a gente sabe, mas não é uma coisa que você consegue assim, eu sei, é verdade, a pessoa falou, tá posto, parece que fica sem graça. Agora, se é esse lugar que eu sei, mas não sei, eu sei, mas eu não sei se é verdade, é uma informação que fica ali, falei tudo isso para dizer assim, que na minha cabeça me veio quase como um fetiche, né, da fofoca nesse lugar de fetiche, no sentido de ter um fetiche por fofocar. Eu acho que sim. Eu acho que a gente consegue fetichizar qualquer coisa, isso, né? Mas isso que você tá falando, não sei nem se é no sentido de eu sei, mas eu não sei, consciente. Eu acho que o não sei fica inconsciente. E eu acho que eu sei. E a fofoca fica nesse lugar. Então eu tenho informação privilegiada sobre o mundo. Eu consigo acessar tudo e qualquer coisa. Isso as redes sociais vêm com um boom, né? Assim, eu consigo acessar tudo que tem, eu consigo saber tudo, né? Eu sei coisas que os outros não sabem. Você conseguiu trazer o simbólico. Porque eu fiquei na explicação mais teórica que o Freud utiliza. Você trouxe o simbólico. Que a castração é isso, né? Você perceber que você não sabe tudo. Você não fofoca, que você não tem tudo, você não sabe tudo, que você tá excluído de alguma forma. Acho que a fofoca traz esse sentimento de potência, de tenho algo que o outro não tem. Eu não fui tão castrado quanto o outro. Sim, e o outro tá pior que eu. O outro tá pior que eu, porque eu tenho uma informação que o outro não tem. E aí junta tanto o fato de você ter a informação que o outro não tem, quanto o fato de que, então, se a gente tá todo mundo aqui focado em fofocar sobre aquele outro e ele tá em evidência, a falta dele tá em evidência, a minha fica escondidinha, quietinha dentro de mim, eu consigo nem ver ela, fazer de conta que ela nem existe. Eu acho que essa coisa do adolescente, que a gente tava falando antes, vai um pouco por esse caminho, assim, se tem um em evidência, o meu fica aqui quietinho, né? Eu consigo, sei lá, às vezes só brilhar na coisa que eu sou boa e é isso, né? Então tem essa proteção junto, as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. E talvez por isso a fofoca fica ocupando esse lugar feio, assim, de não querer assumir que gosta, porque expõe a gente não querendo que a nossa falta apareça. Tenho, mas eu quero ter, mas desse jeito eu acho que eu tenho. Você se empobrece de alguma forma, vamos pensar assim, nós até fazemos isso demais, eu acho, assim, encontros de amigas psicólogas. Não sei se outras amigas vão falar da gente, não sei, né? A gente fica aprofundando tanto, né, as conversas. Não é só contar um fato, às vezes é contar um fato, o que você refletiu na sua análise, e o quanto que aquilo fez mudar, não sei o que. Esses dias eu tava com uma amiga, ela até falou isso, ela falou assim, depois de um monte de coisa, eu falei, amiga, mas tá sendo bom também, né, o seu relacionamento. Ela, amiga, tá sendo ótimo. Eu tô falando toda essa parte que eu parecendo que só... Não, tá sendo cada uma das dificuldades dela, né, de se relacionar. E aí acho que a gente vai pra esse negócio tão, assim, profundo, tal. Eu acho que aí é um encontro mais inteiro do que quando a gente vai para um encontro que a gente só fofoca, entende? Acho que é isso que eu falei, que empobrece. Se a gente só fica nesse funcionamento, vamos falar funcionamento de fofoca, eu acho que empobrece. Não mergulha na experiência, no que está sendo vivido, no que está sendo dito, sentido, etc. Acho que sim. Que eu acho que quando a gente fala assim, mas quem sou eu para julgar o outro, é uma tentativa de entrar nisso. Mas numa inteireza de assim, nossa, a gente tá cascando o bico naquela pessoa, mas quem sou eu pra julgar? Só que normalmente a gente só dá uma risadinha e é isso. E continua julgando. Mas teoricamente uma parte nossa que tenta pôr o pé ali numa humildade, num lugar comum com o outro, que é aquilo que a gente tá apontando o dedo do Big Brother, eu também faço, tô achando ótimo que vê no outro, porque aquilo tá me liberando um pouco da pressão de achar que só eu faço, né? Acho que dá pra pôr o olho da Jaque. Eu amo fofocas. E eu adoro ouvir as fofocas. É muito bom. E só que eu tenho um problema. Se eu sei que é uma fofoca de boa,
eu vou querer contar pra alguém. E quando é uma fofoca minha, eu sou muito boca de sacola. Meus amigos falam que eu não posso beber uma gotinha de cerveja que eu já começo. Gente, não acontece não, mas eu vou. E sempre é alguma coisa sobre mim. Então eu sou muito boca de sacola, assim. Só que com coisas dos outros, assim, eu tenho um senso a mais. Mas eu adoro fofoca, adoro conversar sobre fofocas, adoro ouvir fofocas, dependendo da fofoca, eu adoro contar fofoca. Eu não acredito muito em signo, não, mas dizem que o meu signo é fofoqueiro, né? Que é Gêmeos. Mas, enfim, dependente do signo, eu amo fofoca, é muito bom. E acho que todo mundo deveria gostar um pouquinho de fofoca assim. Mas uma fofoca que é boa de contar, que é sobre mim, não é sobre outras pessoas, é quando a primeira vez que eu menstruei. Que eu menstruei na escola. E aí eu coloquei aquela famosa blusa na cintura, porque eu não sabia o que estava acontecendo, achei que eu estava doente. Minha mãe veio, me deu toda aquela palestra que tem que ser dada, né, e foi muito importante. Mas eu falei pra ela assim, mãe, não conta pra ninguém. E aí no próximo encontro de família que teve, só foi assim, nossa, que gracinha, e não sei o que, todo mundo me abraçando, e eu não tava entendendo nada, o que estava acontecendo, e de repente deu um clique na minha cabeça, assim, de, nossa, minha mãe contou. Fofocou pras tias tudo. Mas, e aí agora eu tô virando essa tia. Mas, enfim, essa era a fofoca. Super Jesus, essa pessoa que, inclusive, eu contei no carnaval que a filha da minha prima tinha menstruado pra uma outra prima. Ó, mas eu não vim do nada, tá? Ela falou, mas ainda tá novinha, né? Ainda não menstruou. Eu falei, menstruou sim. Então, alguém tava falando dela. Aí ela falou que ela não tinha menstruado, aí eu só contei que já sim. Mas teve um gostinho gostoso de dizer uma coisa que os outros não sabiam? Não, na verdade eu fiquei culpada. Falando sério, eu fiquei culpada, porque isso que a Jaque viveu, que ela contou, eu vivi também. Da minha mãe, né, contar a fofoca pra todo mundo e tal. E a coisa da menstruação. E eu lembro de não gostar. É uma informação muito pessoal. E agora, se eu tô menstruada, não, eu conto pras pessoas, né? Mas quando a gente acabou de menstruar, isso é uma grande informação, né? Eu lembro que eu fiquei com muita raiva dela. E aí, ela, na hora que eu falei que sim, que ela já tinha menstruado, se o gostinho existiu, ele ficou inconsciente, porque o que tava mais forte ali era eu meio culpada, tipo, olha lá, eu fazendo o que eu vivi lá atrás, sabe? Isso que ela contou, sobre a mãe contar que a filha menstruou para as outras pessoas. É interessante porque é fofoca e não é tão fofoca assim. Porque é uma fofoca, porque ela tá falando de uma outra pessoa, mas eu sempre tive a impressão, depois que eu cresci, porque quando eu era novinha eu não tinha essa impressão não, de que aquilo ali é a mãe contando dela como mãe de uma menina que já menstrua, né? E o que a gente tem no nosso imaginário histórico sobre isso? É uma coisa de que quando a menina menstrua ela já pode ter filho, ela já pode casar. Isso que inclusive é assustador, né? Pensar, eu menstruei com 10 anos de idade. Há uns muitos anos atrás, eu poderia ter casado com 10 anos de idade. Sim, isso acontecia. Não sei se com 10, mas 12, 13. É muito apavorante. 10 anos, eu era uma criança. Não tinha infância, né? Como a gente tem hoje. E esse tipo de fofoca histórica também é muito bom, né? Mas eu fico pensando, a mãe contando, ela expondo a filha, sim, mas ela também tá falando muito dela. Da experiência que é dela. Né? Eu sei que quando eu pensei isso, eu perdoei a minha mãe por ter feito essa fofoca, sabe? Tanto que a Jaque conta disso, né? Não é um negócio assim... Porque eu acho que aí tem a questão que é verdade. É uma verdade que você preferia que ficasse escondida. Eu acho que a fofoca, ela dói muito quando... Casos de famosos. Eu tava vendo uma vez um caso de uma famosa contando, nem mais quem era famosa, mas contando que ela gosta muito de uma outra famosa, que elas ficaram muito, nessa coisa assim, de 25 anos. Tem se falaram por conta de uma fofoca que foi feita, de que uma tava falando uma coisa da outra que não era verdade. E que depois, em algum momento, elas resolveram falar entre elas e viram que não tinha acontecido. Aquilo era mentira. Então, acho que quando é uma informação que distorceram, que inventaram, aí acho que é muito prejudicial. E essa fofoca a gente tem que recriminar. E é tão interessante que as pessoas não conversem, né? Então, quantos filmes de comédia mesmo são todos baseados em mal-entendido? Tudo bem, a vida é um grande mal-entendido em vários sentidos.
especialmente que a gente não compartilha as mentes, né? Nesse sentido, nós estamos sozinhos. Mas tem coisa que a gente precisa compartilhar para que o mal-entendido não vire um enrosco gigantesco. E tanto de enroscos gigantescos que não existem porque as pessoas simplesmente não conversam. Porque pega em lugares tão difíceis, né? Que às vezes é difícil acreditar que dá pra conversar, que dá pra se encontrar de novo. E aí precisa ser um pouco mais boca de sacola, né? Pra usar essa expressão. Precisa, E eu fico pensando, a gente terminou os nossos áudios que a gente recebeu. Inclusive, a gente agradece muito aos nossos apoiadores que estão com a gente, né? Fazer uma menção honrosa dos áudios, porque a gente recebeu também 2 vídeos muito bons, e os 2 têm tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. A gente pode depois compartilhar eles no Instagram e mandar também na newsletter. Que é um em que os fofoqueiros não gostam de ser descobertos como fofoqueiros, né? A gente já falou isso horrores aqui, né? Que a gente fica com vergonha de ser fofoqueiro. Muito bom o vídeo. E o outro é um padre, um bispo. Ele reclamando que as pessoas estavam fazendo fofoca, né? Na comunidade religiosa. E que isso era só atrapalhava, era pra parar com isso. Que ele tinha mais o que fazer na vida que ficar escutando fofoca. Eles estavam falando fofoca dele e da paróquia, não era uma coisa assim? Não sei se ele falou que era dele, mas eu fiquei com essa impressão. Ele tava bem defendido. Eu acho que... E eu acho assim, talvez fosse um pouco no sentido de usem o espaço de confissão ou quando vir falar comigo pra falar de outras coisas. Não quero saber desses trem também, não. Porque a fofoca, por um lado, também cansa, né? Não sei. Ou ele tava com medo de que eles iam falar dele. Mas o que eu ia dizer é só assim... Agradecer os apoiadores que estavam falando, fazer menção honrosa para esses 2 vídeos. Acho que foi a Tainá e a Maria Emília que mandaram isso pra gente. Sim. Eu acho que tem uma coisa que é muito séria, a gente que não podia deixar de falar. Essa ideia da pessoa que ouve a história, né, que você estava falando, e consegue se segurar de não falar, e aí a outra vem e fala, e você não falar, eu já sabia. Você se segurar nesse lugar, dessa informação dentro de você, é o que a gente faz na análise. Né? Ter informações privilegiadas no sentido que a pessoa confiou na gente de contar. E, sei lá, eu já vi falando, acho que o analista da Marilyn Monroe, de pessoas famosas, assim, o desejo que dá. Você fala, eu sou analista da Marilyn Monroe. Uhum. Né? Tipo, o que também é um fetiche. É um fetiche, Você ser analista de alguém desse jeito. Exatamente. E assim, você tem que ter a ética de se segurar e entender que aquilo é uma... Você tem que trabalhar isso em você, porque isso é muito sério. Sim. E parece que a gente precisa de muita análise. Eu lembro da minha analista falar isso. Acho que quando junta muitas psis, às vezes quer contar situações, ou quer contar assim porque tá angustiado, não sabe o que fazer. Principalmente começo, eu acho, né, do nosso trabalho, assim. E eu lembro dela me falar assim, precisa de mais análise. Não é nem mais supervisão, é mais análise. Porque pra gente receber tanta coisa, a gente precisa ter continente, a gente precisa ter espaço pra isso dentro da gente. Mas aí tem uma pergunta provocadora. Será que a gente não faz uso da análise também pra dar vazão pra vontade de contar das coisas que a gente escuta no consultório? Sim. Porque aí isso é fazer fofoca? Será que mas é que o analista não vai deixar, né? Mas olha a rede doida que criou na minha cabeça. Vamos supor que você escuta uma coisa muito apavorante, muito grande. E você levar isso para análise é completamente necessário, não só compreensível. Você vai contar na sua análise o negócio que você ouviu na clínica que mexeu com você. Você pode não falar de quem você ouviu, mas isso é repassar uma fofoca? Porque e se o analista que escutou isso do primeiro analista, também ficar muito envolvido e muito chocado e mexido com aquilo e levar para a própria análise. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Será que isso também não cria uma rede de fofocas? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve na sessão para cuidar da nossa curiosidade, porque a curiosidade é algo importantíssimo. Eu acho que todo analista tem um pouco aquela coisa do bisbilhoteiro. Uhum. Que no sentido assim, de ser alguém atento. De querer saber. Alguém que quer saber, que está interessado, que é curioso, que quer continuar a conversa, que quer explorar, um investigador da mente, que quer fazer perguntas. Então, a gente tem que usar essa curiosidade no bom sentido, né? Que o Bion faz a diferença da curiosidade mórbida, do ético, e a curiosidade que pode ser fértil, porque a gente tem que se perguntar o tempo inteiro, estar o tempo inteiro na nossa função de por que eu quero essa informação. E de quem a pessoa está me falando a me contar disso. Porque não é o fato em si. Porque nessa de um vai contando pro outro, a gente não pode esquecer que tem como chama aquela brincadeira? Telefone sem fio. O que eu vou contar na minha análise de uma coisa que aconteceu comigo, com outra pessoa, que pode ser um bafão tá dentro da psicanálise,
eu vou contar por um vértice, o outro vai contar de outro vértice, e o outro vai contar de outro vértice. Não é a mesma história. E é isso, eu fiz essa pergunta já com isso na cabeça, porque mesmo que chegue um terceiro analista que vai contar alguma coisa daquela história, é sempre alguma coisa de uma história dentro da minha história. E aí não vai chegar, não vai virar fofoca. Porque não é nem pela pessoa que tá contando, é pela pessoa que tá ouvindo. Porque a hora que ela escuta, além dela trazer aquilo para aquele contexto, por que essa pessoa tá me contando sobre isso nesse momento, né? Que é a pergunta que a gente costumeiramente se faz, ela vai passar aquilo por uma filtragem disso. Né? De por que isso aqui é importante? O que disso aqui é importante? E às vezes, o que pega nessa mesma história, vamos supor que isso que eu falei, e o que eu acho muito difícil de acontecer, mas que aconteça. O que pode pegar uma pessoa numa história é completamente diferente do que pega a outra pessoa na mesma história. Né? É um outro negócio, uma outra palavra, um outro gancho. Então a chance disso acontecer assim, vai depender de um monte de analista antiético, assim, ou que não consegue trabalhar. E eu não acredito nisso. E daí acho que é uma importância da gente ir pra Caixa de Pandora, da escuta responsável. Mas aí eu acho que para todos nós, psicólogos ou não, ao receber uma informação que vem com esse tom de fofoca, você poder ter uma escuta séria a respeito daquilo, ter um filtro de essa informação é uma fofoca do bem ou do mal, é uma informação verdadeira, não é? Porque algumas coisas a gente consegue ver, né? Que tem a ver com as fake news que as pessoas mandam no WhatsApp sem pensar. Poder pensar sobre. Porque a fofoca do bem, no sentido da Érica e da Jaque, que a fofoqueira, né, foi usada para isso, é uma ótima fofoca, né? Mas tem fofocas que a gente não precisa repassar. Tem coisa que pode parar na gente. E se a gente fizesse, a gente tá fazendo um ótimo serviço para a humanidade de uma forma geral. Sim. Mesmo que seja no nível micro, pequenininho ali. Porque não é dessa fofoca que o Yuval Harari tá falando que é importante para nossa sobrevivência. Não é da maldade. E assim a gente precisa parar. Quando chega na gente, a gente tem que tentar parar. E aí, o que você tem de indicação pra gente da Caixa de Pandora? Tem um livro que chama Tratado Geral da Fofoca, que eu esqueci o nome do autor, que é um livro que eu tenho na casa dos meus pais. E eu tenho uma história engraçada com esse livro, porque primeiro eu peguei ele e ele tem um desenho todo... é meio cartunesco a capa, sabe? Eu achei, deve ser um livro de quadrinho ou de desenho, alguma coisa assim. E não é, sabe? É um livro corrido, normal, né? E eu lembro de pegar esse livro quando eu era bem novinha e falar, tá chato, larga ele pra lá. E aí depois, mais recentemente, a gente fez uma organização lá na casa dos meus pais e eu vi esse livro lá de novo e esse livro foi doado pra biblioteca municipal. A gente doou um monte de livro pra biblioteca. E aí depois eu me lembrei de me pegar pensando, que saco! Eu nunca vou saber o que tá escrito naquele livro. Vai lá. Vou lá pegar. É verdade. E outra também, é um livro que eu sei o nome do livro, então eu consigo pesquisar por ele. E eu fiquei curiosa pra saber o que estava escrito lá. Eu li um pouquinho, né? E o pouquinho que eu li da introdução ali, vinha muito nesse sentido do livro do Sapiens, que é o que eu queria indicar. Não é só o Sapiens. Que fala sobre a função da fofoca na nossa sociedade. Que é bem legal. Então tem, né? Estou indicando o livro que eu não li. Mas tem o Tratado Geral sobre a Fofoca, tem o livro do Sapiens, do Harari, né? Do Yuval Harari, e o livro do Sapiens. Me fez isso, eu pensei bastante durante o episódio todo e quando eu fui ler o roteiro. Ele inspirou uma peça de teatro que eu acho que foi a melhor coisa que eu fui nos últimos anos, assim, de teatro, assim, maravilhoso, que chama Ficções, da Vera Holtz. É ela e um cara maravilhoso, que eu não lembro qual que era a nacionalidade, não sei se era argentino, ele é latino-americano. E ele toca violino, enfim, ele é maravilhoso, cara. As cenas são todas com os dois, tem uma equipe de produção maior, óbvio, né? Mas é muito legal. E ela fez baseado no livro do Harari. Ela conversa com o Harari o tempo todo na peça. A peça tem as coxias abertas, é muito interessante, meio assim, acesso privilegiado. Vai ter de novo, eles continuam em tour. Vai ter que Uberaba em junho, eu acho, junho ou julho. A premissa é sobre tudo que a gente conta uns pros outros são ficções. São as nossas ficções, são as nossas narrativas, né? Psicanalítico pra caramba. Mas e aí vem não se fala especificamente de fofoca, mas a ideia da fofoca tá junto nas construções das ficções.
que a gente constrói como verdades absolutas também. De verdade, gente, a peça vale a pena cada segundo dela. Ela é super sensorial também, assim, né, de ouvir, de ver, enfim, ela é muito sensorial. E eu acho que dá pra pensar muita coisa sobre essas histórias que a gente conta uns pros outros a partir dela. Ai, me deu tanta vontade. Ai, que bom, fiz uma boa propaganda. Aí, viu, gente, nós somos boas pra fazer propaganda. Exatamente. Só que a gente só faz propaganda do que a gente realmente gosta. Sim, se fosse um trem que eu não gostasse, não ia sair desse jeito. E eu fiquei pensando a gente lembrar as pessoas que a gente tem também agora a nossa biblioteca. É verdade. Digital, online, vocês conseguem entrar, tem o nosso link lá no Instagram, na nossa bio, no nosso link com vários links. E aí dá pra vocês acessarem todos os livros que a gente já indicou aqui. E quem quiser fazer essa compra, como a Carol falou, às vezes não dá pra ir lá na biblioteca pegar. Se quiser comprar pela Amazon, nós somos associados da Amazon e a gente recebe um cashback, né, com cada compra. Pra vocês não mudam, mas pra gente muda muito. Porque cada contribuição que a gente recebe, a gente faz muita diferença. Inclusive em todo esse investimento que a gente tá fazendo, cada vez mais pra estar da melhor qualidade pra vocês aqui. Sim, e eu acho importante a gente falar isso. É uma coisa que a gente tem começado a falar mais, né? Mas eu não sei se as pessoas têm dimensão do tanto que contribuições que parecem pequenininhas fazem muita diferença pra gente. Tanto financeiramente falando, né? Todo o dinheiro que entra faz muita diferença pra nós mesmos. A gente não... O trabalho do podcast não é... Nós não é ganhar rios de dinheiro dessa forma assim, mas a gente precisa de dinheiro pra trabalhar. Mas também no sentido de saber que tem gente apostando e apoiando. Tudo isso faz tanta diferença, né? Acho que é importante a gente lembrar isso. E nesse sentido tem o Catarse, né? E a gente tem enviado também a lista da nossa biblioteca em todas as newsletters. E temos é uma recompensa do Catarse. Nossa, tem tanta coisa que me ocorreu agora. Tem outra coisa. A gente agora também tem a contribuição pelo Pix. Né? Vocês já devem ter visto lá no nosso Instagram. Então dá para contribuir pelo Pix, tanto contribuição única ou mesmo recorrente, porque o Catarse é recorrente. Sim. Mas quem preferir fazer pelo Pix também é possível. A gente tem a nossa chave Pix lá no Instagram. Sim. Dá pra falar aqui também. Pode falar. Claudiolongo@gmail.com é o e-mail. Ai, tem mais uma coisa. Nós somos uma marca oficialmente registrada. Sabiá Marcas arrasou nesse processo longo que a gente criou cada vez mais intimidade e coragem, né? Porque a gente começou a colocar vídeo no YouTube depois que a gente esteve com eles. E agora, oficialmente, nós somos uma marca registrada. Quem quiser registrar sua marca também, é só falar com a Sabiá Marcas, falar para eles o nosso cupom. Áudio longo Sabiá 10, que tem 10% de desconto no processo. Olha, tanto que a gente tá sendo generosa, nós estamos dando cupom de desconto pra um monte de gente, pra um monte de coisa diferente, né? E não acho que a gente esteja sendo generosa de graça porque a gente é boa, não. É porque as pessoas também são muito generosas com a gente. Sim. Contribuem muito com o nosso crescimento. Que troca boa que a gente tem construído com tanta gente, né? Eu ainda preciso falar alguma coisa? Minha caixa de Pandora? A sua caixa de Pandora foi isso. Não, precisa, vai. Vou ser rapidinho, a caixa de Pandora. Vão 2 podcasts que eu acho que tem tudo a ver com fofoca, que é o Não Inviabilize, da Deia Freitas. É fofoca pura, viu, né? Que as pessoas mandam histórias da vida e a gente vai lá ouvir a história da vida da pessoa. E é isso. E é muito bom. Eu amo. E tem agora que eu comecei a ouvir, não conhecia, foi uma das meninas uma das nossas participantes do nosso grupo de estudos, que falou. E os namoradinhos, né? E os namoradinhos, que é o podcast do Bookster, do Pedro Pacífico, e da Camila Frender, que é muito bom, que também são histórias que eles recebem, né? E eles vão conversando sobre a história das pessoas. Então, esses 2 podcasts eu indico. E tem um livro que eu já indiquei aqui, que tá lá na nossa lista, na nossa biblioteca, que é o Assim É, Se Lhe Parece, que é uma peça teatral que vai falar sobre isso, assim, sobre os fofoqueiros de plantão da vizinhança que ficam fazendo hipóteses do que tá acontecendo numa outra casa, num outro apartamento. E vale muito a pena, eu indiquei ele no nosso episódio sobre verdades, que eu acho que vale a pena também, né? Porque tem tudo a ver com o assunto. Totalmente. Você até falou... Eu esqueci de falar do episódio, porque a hora que você estava falando sobre a gente pensar se coisas é verdade ou da mentira, o que me veio na cabeça foi o episódio com o Neymarinho na hora. Muito bom aquele episódio. Deixa eu contar uma coisa, só pra... esse aqui vai ser nosso epílogo, nossa cena pós-créditos. Então eu vou contar um negócio, falei que eu ia expor o Thiago, não expulso. Mas não é porque eu só quero expor, não, porque você tá contando dos vizinhos e tudo mais. E eu acho que é pra dizer o tanto que a gente é interessado pelo que tá acontecendo, mesmo pra quem não assume muito. O Thiago assume, ele fala super, ele é fofoqueiro e tal. Ele gosta de saber, ele não é bom pra repassar, não, mas ele gosta muito de saber as fofocas. Mas teve uma vez que a gente tava em casa
E a nossa garagem dá pra rua, dá pra avenida, né? Toda garagem dá pra rua. Nossa garagem dá pra uma avenida importante aqui da cidade. E aí começou um fuzuê, uma barulheira sem fim, um monte de carro passando e buzinando, uma gritaria. E vocês acreditam que o Thiago catou a escada e subiu pra olhar por cima do muro? O que tava acontecendo? E aí ele se defende todo assim, nossa, mas eu tinha que saber, vai que era uma coisa perigosa, não sei mais o quê. Era uma coisa perigosa, eu tava lá todo exposto. Eu não me excuso, dava pra ver só meu olho e minha testa, assim. Muito fofoqueiro. E o pior dessa história é eu querer saber depois o que ele viu e eu tá aqui contando pra um monte de gente. E é uma história que todo mundo vai se identificar, quem nunca? Todo mundo bisbilhota. Sim. E é isso. Tem mais uma indicação, rapidão. Que essa acho que também precisa ficar como essa última indicação do que a gente conversou sobre as fofocas perigosas. Que é o filme Desejo e Reparação. Que é baseado num livro, que acho que tá na nossa lista também, que eu acho que a gente já falou dele. Sim. Que conta uma história de fim muito trágico por conta de uma fofoca, que aí era fofoca mesmo, né? Uma coisa que não era verdade, que foi passada. E vale muito a pena. O filme é muito bom também. Quem quiser ler o livro, porque o livro é bem grandão. E é isso. Agradecemos muito a todos que estão aqui com a gente, ouvindo e vendo a gente. E até o próximo episódio. Até. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida. E compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!